Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o senhor vereador Fernando William para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 17ª Sessão Extraordinária, em 10 de outubro de 2017. Presidência do senhor vereador Jorge Felipe, presidente, às 21h40, com a presença dos senhores vereadores Jorge Felipe, Rafael Aloysio de Freitas, Zico, César Maia, professor Célio Parelli, Alexandre Esquerdo, Hinaldo Silva, Jair da Mendes Gomes, Fernando Ilha, Renato Cinco, William Coelho, Ítalo Ciba, Tiago Carribeiro, Davi Miranda, Leandro Lira, professor Dalmir, Marcelino de Almeida, Leonel Brizola, Tarcísio Mota, Dr. Carlos Eduardo, Tânia Bastos, Valdo Ceasa. Qual é, amigo? Zico Bacana, Jones Moura, Chiquinho Brazão, Luiz Carlos Ramos Filho, Felipe Michel, Marcelo Siciliano, Vera Lins, Verônica Costa, Paulo Pinheiro, Dr. João Ricardo, Eliseu Kessler, professor Rogério Rocal, Marcelo Arar, Marielle Franco, Júnior da Lucinha, Paulo Messina, João Mendes de Jesus, Luciana Novaes, Rosa Fernandes, Otônio de Paula, 42. Assume a presidência o senhor vereador Jorge Felipe, presidente. Encerra-se a sessão às 22h11. Lida e aprovada a ata, o primeiro orador inscrito é o senhor vereador Otônio de Paula, que dispõe de 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Luiz Carlos Ramos, senhoras vereadores, senhores vereadores que aqui estão e alguns que estão em seus gabinetes, assessorias, amigos dessa casa, funcionários públicos, cidadão e cidadã da cidade do Rio de Janeiro. 2 temas me trazem a essa tribuna, não sei se dará tempo. Se não der tempo, eu vou me inscrever ou me reinscrever. Senhor presidente, eu passo a ler um texto assinado pelo senhor policial da Polícia Civil, Márcio Garcia, presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Rio de Janeiro. Na data de comemoração do Dia do Policial Civil, dia 29 de setembro, não há nada que os policiais civis do Rio de Janeiro possam festejar. Os salários continuam atrasando e sem calendário, as horas extras permanecem não sendo pagas, as metas de produtividade foram esquecidas, as promoções previstas em leis não são concedidas, as condições de trabalho seguem precárias e a sobrecarga decorrente por falta de 60% do efetivo são alguns dos problemas que a categoria se vê obrigada a enfrentar todos os dias, sem contudo perder de vista que as condições inferiores de trabalho não podem prejudicar a ação da polícia. As condições de serviço sobre a ótica da saúde e da segurança ocupacional do policial civil beiram quase sempre a um estado inacreditável de desprezo com a dignidade humana, presidente. Como se sabe, é essa polícia que permanece 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano, com as portas abertas. É nessa polícia que a população se socorre nos momentos mais difíceis, quando mais está precisando de ajuda, já que o poder público das benesses e gabinetes só existe no horário comercial, restando ao cidadão tão somente as unidades de polícia judiciária, as nossas delegacias policiais, para onde o cidadão corre e é acolhido. Senhor presidente, sofrendo dos reflexos do estado de calamidade que foi conduzido o poder público fluminense, o policial civil busca nas dificuldades que lhe são impostas diariamente forças para a prestação de um serviço essencial, atrelado à satisfação de um dos princípios básicos da natureza humana, a segurança. Atuando em todos os 92 municípios do nosso território estadual,
Nossos bravíssimos policiais civis não relutam em fazer de tudo para agir em defesa de quem precisar. No cotidiano das delegacias, vivenciam o que há de mais agressivo e surpreendente na espécie humana, das mortes banais aos estupros, carregando esse drama de violência em sua própria vida e de suas famílias. Enfrentando todas essas dificuldades, segue o policial civil em sua vocação, fazendo da investigação o caminho do banco dos réus para os malfeitores. Aos policiais civis do Rio de Janeiro, o meu cumprimento. Ao Márcio Garcia, presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Rio de Janeiro, de quem é parte desse texto, o meu respeito também, e parabéns aos bravos policiais pela sua coragem e elevado espírito público com que atuam em sua profissão. Senhor presidente, o segundo assunto que me traz a essa tribuna é esta matéria desta semana publicada na revista Veja. A Veja publicou em sua capa da semana, aliás, capa essa já esgotada nas bancas, a foto de Jair Messias Bolsonaro, obviamente sem Photoshop, intencionalmente, para apresentá-lo de um jeito que a Veja costuma fazer com quem ela escolhe como o seu alvo imediato. O título dessa revista, presidente, é A Ameaça Bolsonaro, vereador Ítalo Simba. A primeira pergunta que precisamos fazer é: para quem Bolsonaro é uma ameaça? Essa pergunta precisa ser feita. Diz a Veja: presidenciável se consolida na vice-liderança das pesquisas, mas suas ideias extremistas, seu discurso agressivo e seu isolamento são um sinal de alerta. Ideias extremistas, senhor presidente? Quais são as ideias extremistas de Bolsonaro? Que bandido tem que ser tratado como a escória da sociedade? Que o policial não pode esperar receber um tiro para depois atirar? Que alguns grupos de direitos humanos prestam desserviço ao país, nem todos, alguns, que toda pessoa é livre para viver a sua sexualidade, mas não podemos tolerar a desconstrução dos valores da família sem reagirmos, valores esses que nos trouxeram até aqui enquanto sociedade? A Veja acusa Bolsonaro de discurso agressivo. A Veja, por certo, está confundindo agressividade com verdade. Ela deveria dizer que o discurso de Bolsonaro é verdadeiro. Mas como a Veja relativiza a verdade, pois para a Veja a verdade é de acordo com seus interesses, então diz que Bolsonaro é muito agressivo. Quem votar em Bolsonaro não votará enganado. E quem deixar de votar em Bolsonaro também saberá por que não está votando. E sabe por quê? Porque Bolsonaro não deixa dúvidas no ar. Porque a verdade, senhor presidente, ela gera transparência. Todo brasileiro sabe o que Jair Messias Bolsonaro pensa, concordando ou não. Por quê? Porque quem trabalha com a verdade trabalha com a transparência. Seria por isso que a revista Veja o acusa de discurso agressivo? Outra acusação da revista Veja: seu isolamento é um sinal de alerta. Mas de quem Bolsonaro está isolado? Do povo não é. Eu já sei, é porque Bolsonaro não tem dono, talvez seja isso. E isso na política, ou seja, na velha política dos coronéis partidários, é inadmissível. Como confiar em Bolsonaro se ele não pode ser domado pelas forças políticas atuais? Como confiar em um político que sabe interpretar o que boa parte da população está almejando e querendo? Depois de Lula,
A elite política brasileira acreditou que nem tão cedo se levantaria um outro fenômeno popular, mas se enganaram. Esse, na verdade, é melhor do que Lula, pois não usa máscaras e não é corrupto. Aliás, é desses que Bolsonaro tem se isolado dos corruptos. A ameaça Bolsonaro é o que diz a revista Veja. Por quê? Ele é uma ameaça porque ele é corrupto? Não. Talvez seja ameaça porque não quis negociar a capa da semana. Obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o senhor vereador César Maia, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, agora no mês de outubro, o Instituto Paulo Guimarães era o número 1 do GPP. Aí resolveram abrir em 2 institutos, tem o GPP de um lado e o Instituto Paulo Guimarães do outro. Realizou no final de setembro uma pesquisa nacional para avaliar o quadro e os posicionamentos do Democratas. Uma pesquisa que foi contratada pela Direção Nacional do Democratas. No ex-blog do dia 9, eu fiz um resumo de algumas dessas respostas. Tem algumas perguntas que se referem a questões de imagem do partido, se referem a questões de um novo nome ou não para o partido. Bem, não deixei de lado. Tentei pegar as questões mais gerais. Qual o partido de sua preferência? Nenhum, e não respondeu 73,2%. PT, 15,6%. PSDB, 3%. PMDB, 2,4%. PSOL, 1,5%. DEM, 0,7%. PV, 0,7%. Outros, 2,9%. Imagem positiva versus negativa. PT, 30%, 30,9% positiva versus 61,2% negativa. PSDB, 12,3% positiva versus 73,7% negativa. PMDB, 11,3% versus 74,7%. PSB, 11,1% versus 60,5%. PP, 11% versus 61,4%. PSD, 7,1% vezes 63,2%. DEM, 6,9% versus 64,2%. Para superar a crise é melhor um presidente civil, 55,2%. Um presidente militar, 33%. Esse número 33%, com pergunta semelhante, aparece também em outros institutos, como o caso do Datafolha. Tanto faz 7,3%, não sabe 4,5%. Melhor presidente militar, aqueles que dizem que o melhor presidente seria um militar. Entre os homens, 39,8%, portanto, bem acima dos 33%. Entre as mulheres, 26,9%. Pessoas com mais de 60 anos, 38,3%. Até o ensino fundamental incompleto, 37,9%. É uma taxa de desesperança. Os sem religião, 34,7%. Católicos, 35,2%. Evangélicos, 32,6%. Para o Brasil é melhor. A democracia, 72,1%. Regime autoritário, 21,6%. Tanto faz, não sabe, tanto faz, 3,1%. Não sabe, 3,2%. Aqueles que dizem que o melhor regime é autoritário, até o ensino fundamental, 29,9%, bem acima dos 21,6%. E até um salário mínimo, 26,5%.
Você acha que para o Brasil, o regime militar foi melhor? 32%. Isso é mais ou menos a faixa que anda, enfim, uma memória positiva do regime militar. Foi pior? 47,5%. Igual 7,2%, não sabe, 13,3%. O regime militar foi melhor para os homens? 38%. Para mais de 60 anos, 42,3%. Para os que têm até o ensino fundamental, 41,2%. Perfil religioso dos entrevistados, isso é da amostra, né? Católicos, 42,8%, evangélicos, 25,5%, não tem religião. Nos institutos de pesquisa, quando fala não tem religião, não quer dizer que não acredita em Deus, é que não tem uma igreja, não é dessa ou daquela igreja. Espíritas, não tem religião, 20,5%. Espíritas, 5,1%. Outra, 5,4%, não informou, 0,7%. Em base, senhor presidente, a essa e outras pesquisas que ocorreram nesse momento, Datafolha, entre outras, o Poder 360 e tal, o que se vê é que, quando entra a pergunta, votaria em quem? Que fica o Lula na frente, o Bolsonaro depois, que a maior parte dos que optam pelo deputado Jair Bolsonaro são jovens. E o que comentam os analistas desses institutos é que, por outro lado, aqueles que têm memória positiva do regime militar são os mais velhos. Então, dizem esses analistas que o Jair Bolsonaro, que anda aí na casa de 20%, ele vai ter um vácuo para subir, porque se a concentração dele é maior entre os mais jovens e entre os de mais idade, é onde a memória positiva do regime militar é a maior, o provável é que esses 17%, 18%, 19% de Bolsonaro não seja um teto para ele, seja um piso, que ele ainda vai seguir aí, talvez para 25%, 26%, 27%. É o que eles dizem, agora é uma questão de acompanhar, para ver se as pesquisas estão certas, para ver se os analistas estão certos. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Fernando William, que dispõe de 10 minutos. Bom, senhor presidente, senhores vereadores, cidadãos presentes, aquela brincadeira em que a gente diz que a gente, às vezes, prefere perder o amigo do que a piada. Eu não quero perder o amigo Ottoni, mas dizer que o Ottoni de hoje não é o Ottoni de ontem, viu? O de ontem era bem melhor que o de hoje. Na minha opinião, é claro, com todo respeito. Bom, interessante é que quando o vereador Ottoni trata de um personagem, né, que em seguida vem o vereador César Maia e diz de suas potencialidades, né, mais do que evidente, que tem todas as condições de chegar ao segundo turno, a gente percebe que é um personagem que, aliás, a moda do Trump nos Estados Unidos e de outros, né, candidatos pela Europa que tiveram relativo sucesso, inclusive como os nazistas na Alemanha, que voltaram a ter 13% do eleitorado alemão recente, né, são pessoas que fazem um discurso contundente, né, em defesa da família, em defesa de determinados valores da sociedade, né, tendem a classificar que a imoralidade, entre aspas, da sociedade, né, decorre da posição política daqueles que defendem direitos humanos, por exemplo, né? E eu penso que esse é um caminho simplista, né, de se colocar o debate político, especialmente no momento de crise tão grave que o país enfrenta, né? Esse é um país que nós precisaríamos, nesse momento, independente de quem fosse, né, pudéssemos reunir todas as cabeças pensantes, independente se fossem elas mais ou menos conservadoras, mais ou menos
né, à esquerda mais ou menos, né, mas que fossem pessoas do bem, né, pessoas que não tivessem, né, nenhum grau de envolvimento com o establishment desse país nos últimos anos, né, pessoas que enfim, têm uma trajetória de vida respeitável, ilibada, etc. e tal, e que sentassem em torno, não é, de uma mesa, teria que ser uma mesa grande, mas claro que essas pessoas têm os seus representantes, né, e discutissem, né, com um mínimo de competência, qualidade, aprofundamento do conhecimento de causa, né, quais são os grandes problemas que o país enfrenta e de que maneira a gente resolve esses problemas. Recentemente, por exemplo, né, o próprio governo anunciou que, ao contrário do que supunha inicialmente, né, tinha que revisar o orçamento da União para comportar um débito de 159 bilhões, sendo que o acumulado no último ano é de 183 bilhões, o que significa que talvez o déficit seja maior do que os 159 bilhões, né, propostos como reajuste do orçamento para não se incorrer em crime de lei de responsabilidade fiscal. Então, como é que a gente enfrenta um déficit dessa ordem? Né? Da onde vem esse déficit? Por exemplo, né, independente da visão de cada um, independente do conceito que cada um tenha, né, sobre a situação do país, objetivamente, os dois maiores déficits, né, que o país enfrenta, né, é o déficit da rolagem da dívida, que envolve em torno de 48% de tudo aquilo que o país paga, daquilo que é consumido do orçamento da União. E, em segundo, vem a Previdência com 37%. Né? Sobra em torno, portanto, de 27% para gasto em todas as outras áreas. Todas as outras áreas. Nós precisávamos nos debruçar sobre isso e discutir como é que a gente enfrenta objetivamente esses problemas, né? E tentar chegar a um denominador comum, alguma coisa, por exemplo, como foi o Itamar Franco, uma fase de transição que coloque a casa em ordem, e a partir daí, sim, né, o país defina quem vai conduzi-lo, né, numa ordem mais ideológica, numa ordem mais de orientação política, etc. e tal. Bom, faço essa fala para dizer que, nesse momento, sou a favor, né, de que a gente tem muito cuidado com a radicalização. E por ter cuidado com a radicalização, é que eu me dispus, né, nesse voo de galinha que vou, né, fazer a partir de então, pousar em alguns puleiros e nesses puleiros discutir o tema, né, desses puleiros. Né, puleiros que a gente sabe exatamente como é que eles se constituem. Né? O primeiro deles que eu resolvi, não para atacar ninguém, pessoalmente, individualmente, né, mas para dizer que eu discordo. Eu tenho o direito de dizer que discordo, como qualquer vereador tem o direito de dizer que concorda, vir aqui defender, né, não com ofensas, você está me ofendendo, você está ofendendo o meu mentor, esse tipo de coisa, mas dizer, olha, eu concordo por isso, por aquilo. Né, o pastor William, não sei das quantas, lá no início do século passado, definiu essa política, né, essa concepção de igreja evangélica, da teoria da prosperidade, justificar isso, etc. e tal. Né? Enfim, o debate se daria por aí. Mas normalmente não é isso que ocorre aqui, porque, enfim, o nível do debate tende a ser rasteiro, né? Que é o nível das galinhas, e a gente muitas vezes tem que seguir por esse caminho. Dizer uma outra coisa que também é importante é o seguinte: eu, além de medicina, tive a oportunidade de fazer também filosofia. E assim, entre as muitas teorias que estudei, uma das teorias que me chamou muita atenção, a teoria, né, um dos primeiros livros escritos por Marx, era um menino ainda, eu diria que Marx ainda não era marxista, ele escreveu Manuscritos Econômicos e Filosóficos. É um livro que foi publicado até na União Soviética, só foi publicado em 1942, porque os próprios stalinistas entendiam que os manuscritos econômicos e filosóficos não deveriam ser lidos, né, pela classe operária, ou, né, pelos membros do Partido Comunista, porque ele era meio que contra-revolucionário
para os revolucionários bolcheviques. Porque esse livro, Manuscrito Econômico e Filosófico, ele trata objetivamente da alienação do ser humano. Né? O ser humano ele pode ser alienado economicamente, ele pode imaginar que todas as soluções estão na solução econômica, ele pode ser alienado religiosamente, ele pode ser alienado politicamente, né? Ele pode ser alienado até ideologicamente, né? E a gente precisa enfrentar essa questão das alienações de uma forma geral, para que a gente tenha condições de debater no nível, né, que a realidade impõe, né, que a discussão seja estabelecida. Então, seguindo, né, eu me dispus a debater a teologia da prosperidade, vou discutir a teoria da autoajuda, vou discutir, né, a teoria do empreendedorismo, né, depois vamos passar, né, para grupos mais à esquerda, para alguns moinhos de vento, essa questão, por exemplo, né, da concepção internacionalista, da concepção antirreligiosa, dessa concepção meio laissez-faire de uma parte da nossa esquerda. Então, vamos colocar esses temas em debate para quem, claro, esteja à altura de debatê-los, tenha a oportunidade de fazê-lo, engrandecer o debate, engrandecer a nossa compreensão dos fatos, nos ajudar a compreender melhor a realidade. Né? Por exemplo, quando o vereador Otônio de Paula respeitosamente coloca o seu ponto de vista, ainda que eu discorde, né, eu sou, né, alguma coisa eu estou ali ou aprendendo para ser a favor ou para ser contra. Né? Quando o vereador César Maia coloca normalmente os dados que coloca aqui, para todos nós é um ensinamento, né? Quer dizer, independente de divergir ou não, é sempre um ensinamento. Nós devemos estar atentos, prestar atenção, tentar absorver essas informações. E é isso que eu pretendo. É claro que se a discussão descambar para um outro nível, que seja o nível do enfrentamento pessoal, né, eu que nasci no Morro do Alemão, e portanto não tem nenhum problema de discutir no nível que for, né, seja no nível das águias, seja no nível das galinhas. Né. Bom, então eu queria que fosse colocado um vídeo hoje, né, que vai ser o segundo, eu vou apresentar depois mais um, ainda sobre os pastores da teologia da prosperidade. Não é possível? Não entrou? Por isso que eu ando com policiais, quando o culto acaba, eles me cercam aqui, eu não sei. Não é por causa do povo da minha igreja. Prestem atenção. Não é por causa dos membros da igreja, não é por causa dos crentes, é por causa de maluco. Certo? É por causa de doido, nego perturbado. E não vem não, porque vai morrer. Tô falando, não vem não, porque vai morrer. Porque os caras aqui não erram. Não vai sobrar nada. Se tem algum perturbado, tô avisando. Quer morrer? Então tenta. Não vai sobrar nada. Se tem algum perturbado, estou avisando. Quer morrer? Então tenta. Bom, esse é um trecho, porque na verdade a complementação disso é dizer que, né, é seguido de 12 figuras que são competentes na arte de matar. Eu não sou exatamente um religioso, não sou um teólogo, não sou um estudioso da teologia, mas eu, durante boa fase da minha vida, né, estive na Igreja Católica, e uma das coisas que aprendi na Igreja Católica, acredito que todos aqueles que, né, leram minimamente textos católicos, conhecem uma passagem de Cristo, né, quando ele é preso pelos aldeões, e que Pedro pega a espada e corta a orelha de um aldeão. E Cristo diz, guarde sua espada, Pedro. Nós não devemos, quer dizer, como é que é? O texto, a complementação do texto é não ferir, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Né? Então Jesus Cristo, olha que ponto chega. Né? Chega ao ponto de, diante da prisão, de estar sendo preso de forma injusta, né? O que a sociedade contemporânea demonstrou pelas diversas manifestações religiosas que acompanharam o pensamento cristão, né? Olha o que ele diz, né? Diante de uma agressão, ele diz para Pedro, que é o seu, né, principal acompanhante naquele momento: Pedro,
não guarde sua arma, guarde sua espada. Né? Aqueles que com ferro ferem, com ferro serão feridos. E a gente vê, né, que um pastor, um homem que prega o Evangelho, um homem que prega o amor de Cristo, né, que prega o amor de Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é um homem que diz claramente num púlpito que se tiver algum maluco ali, né, que não tente abordá-lo, porque se abordá-lo será morto, será assassinado mesmo. E diz que tem 12 acompanhantes que o seguem, e é verdade mesmo, né? Ele é seguido por 12 acompanhantes, não são os 12 apóstolos, claro, mas são 12 figuras que, segundo ele próprio, estão armadas e sabem o que fazer para acabar, né, com essa possível tentativa de agressão que será feita a ele. Por que eu estou colocando esse tipo de questão? Porque, num certo sentido, ontem, inclusive, tentando colocar palavras na minha boca, o vereador, né, que tem esse pastor como mentor, disse que eu chamei os seus discípulos lá da sua igreja de idiotas. Aliás, o jornal publicou hoje um fato que mostra que pouca gente sabe o que é QI. Né? QI é coeficiente intelectual, né, que é o coeficiente mental sobre o coeficiente cronológico das pessoas. A média das pessoas é 100, né? Quem tem acima de 100 tende a ser mais inteligente, quem tem abaixo de 100 tende a ser menos inteligente, abaixo de 60 até 30 você tem os idiotas, e de 30 abaixo você tem os imbecis, que são doentes, né? São pessoas que precisam do nosso apoio, do nosso carinho e tal. E eu não disse que são idiotas, né? Porque até, né, fez referência a desembargador. Um cara não é desembargador tendo um QI de menos que 60. O que eu disse é que eles são idiotizados, né, por uma demonstração de fé, de conhecimento teológico, etc. e tal, que no meu entendimento, pode ser que eu seja convencido do contrário, é absolutamente equivocado. E esse fenômeno vai crescendo no ambiente de crise que o país enfrenta, nesse ambiente de crise que o país vive, né, em que as pessoas fragilizadas por todos os males que nos afligem, a corrupção, né, o desgoverno, né, o envolvimento da grande maioria dos políticos, né, com tudo que não presta, é a falta de a saúde pública que não funciona, a educação pública que não funciona, a economia que não funciona, nada funciona, as pessoas desempregadas em larga escala, sem ter, né, muitas vezes o que comer, fragilizadas pela existência e pela subsistência. Essas pessoas muitas vezes aderem, né, a essas figuras que eu tenho discordância, né? E, portanto, eu quero debater criticamente. Peço a Vossa Excelência que possa concluir. Né, debater criticamente esse conceito para, obviamente, influenciar aqueles que estão se alienando, né, fazendo mais uma vez referência ao texto Manuscritos Econômicos e Filosóficos, se alienando religiosamente e contribuindo para que essas figuras não só enriqueçam pessoalmente, né, como politicamente influenciem para que a gente tenha o Congresso Nacional que a gente tem. Então, isso é um tema que não é um tema menor, é um tema que se transforma num tema necessariamente político e que precisa ser debatido no espaço que nós estamos tendo aqui para debatê-lo. Bom, se tiver oportunidade, voltarei a tratar desse e de outros temas polêmicos. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Renato Cinco, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Amanhã, dia 12 de outubro, né, comemorado o Dia da Criança, era certamente uma das minhas datas preferidas quando eu era criança. Mas era um privilégio, né, poder comemorar essa data, né, ganhar presentes, ser paparicado pela família. Acho que quem puder, amanhã deve fazer isso, né? Paparicar suas crianças, dar presente, comemorar, levar para passear, curtir. Mas, evidentemente, eu não me inscrevi para falar dessas crianças. A gente, infelizmente, precisa aproveitar
a data de amanhã para refletir sobre as condições das crianças no Brasil, da infância brasileira. A ONG Rio de Paz publicou um levantamento onde diz que nos últimos 10 anos, 35 crianças morreram vítimas de bala perdida no estado do Rio de Janeiro. 35 crianças em 10 anos. Mas o mais terrível, dessas 35 mortes em 10 anos, 22 aconteceram nos últimos 2 anos e meio. Então foram 35 crianças em 10 anos. Só que nos últimos 2 anos e meio, morreram 22 crianças atingidas por balas perdidas no estado do Rio de Janeiro. Então, evidentemente que esses números mostram um crescimento significativo da vitimização das crianças por bala perdida no nosso estado. Em março, nós choramos o caso da Maria Eduarda, uma estudante de apenas 13 anos, baleada dentro da sua escola durante uma operação policial na Fazenda Botafogo, em Acari, zona norte do Rio. A perícia já comprovou que os tiros partiram das armas dos policiais e naquele mesmo dia também teve o escândalo das imagens mostrando os policiais executando 2 pessoas a poucos metros do colégio onde essa menina foi atingida. São muitos casos nesse último período. O último dossiê da criança e do adolescente, produzido pelo Instituto de Segurança Pública, foi publicado em 2015, com dados de 2010 a 2014, e o levantamento já apontava crescimento, ano após ano, da violência contra crianças e adolescentes no Estado. De acordo com o dossiê, no período, o número anual de vítimas menores de 18 anos passou de 33.599 para 49.276, um aumento de 46,7%. A título de comparação, no mesmo período, o número de adultos vítimas subiu 24,4%. Então, o crescimento da violência contra as crianças foi pouco menos do que o dobro do crescimento da violência contra os adultos. Ao longo dos 5 anos, foram 213.290 vítimas menores de idade, das quais 26,2% eram crianças de 0 a 11 anos e 73% eram adolescentes, de 12 a 17 anos. De acordo com os dados da pesquisa, os jovens são os mais expostos à situação de violência, isto é, quanto maior a idade, maior o número de vítimas. Entre 2010 e 2014, a cada 1.000 adolescentes de 17 anos, 30,6 já haviam sofrido algum tipo de violência. Ainda segundo o levantamento, o crime mais comum é o de lesão corporal. No Rio, existe apenas uma delegacia especializada em atendimento de crianças e adolescentes vítimas. Dados da Secretaria Especial de Direitos Humanos no Brasil apontam que cerca de 50 crianças são vítimas de abuso, exploração ou turismo sexual por dia no Brasil. E os próprios gestores do projeto afirmam que os dados são subnotificados, já que contabilizam apenas as denúncias registradas. O turismo sexual infantil vitimiza cerca de 2 milhões de crianças em todo o mundo. E no tempo da internet, a gente sabe como que a capacidade de se cometer esse crime cresceu. Levantamento feito pela empresa Axur dá conta que entre 2013 e 2015 foram criados 3.350 sites em diversas línguas, associando o Brasil
à pornografia ou vendendo o país como um bom destino para o turismo sexual. Dados de 2012 do Ministério da Saúde indicam que a cada dia, pelo menos 20 crianças de 0 a 9 anos de idade são atendidas nos hospitais que integram o SUS após terem sido vítimas de violência sexual. 20 crianças por dia vão parar nos hospitais vítimas de violência sexual. E quem são os algozes dessa criança? Isso é o mais terrível. São as famílias das crianças. Mais de 70% da violência sexual acontece dentro de casa. E normalmente são homens que provocam essa violência sexual. Por isso que é importante, quando a gente discute a questão da proteção de crianças e adolescentes da violência sexual, a gente debater o quanto é importante a educação sexual nas escolas. Quem vai fazer o contraponto, orientando as crianças a se defenderem dos seus agressores dentro de casa, se não a escola? Quando se interdita o debate de gênero nas escolas, quando se tenta criminalizar o debate de gênero, está se desarmando as crianças para se protegerem das suas famílias que cometem abusos. O abuso não acontece, na maioria das vezes, fora de casa, é dentro de casa. Se a família é abusadora, quem vai poder ensinar essa criança a se defender se não for a escola? Eu tenho dificuldades de entender determinados pensamentos, né? Setores no nosso país que se arvoram, né, defensores da infância, se dão, por exemplo, muito trabalho para manter a proibição do aborto, quando a reivindicação é o aborto até 12 semanas de gestação, quando não há um sistema nervoso formado, até 12 semanas de gestação. Mas aí, depois que a criança nasce, defendem, por exemplo, Estado mínimo. Estado mínimo significa não ter creche para essas crianças que tanto fizeram questão de defender que nascessem. Aí depois defendem que essas crianças que crescem sem condições, que crescem sem educação, que crescem vivendo o dilema entre uma vida de trabalho praticamente escravo ou uma vida de bicho solto, querem que essas crianças, né, sejam punidas cada vez mais cedo. Quer dizer, se preocupam com um punhado de células que nem pode ser chamado de feto ainda. Mas depois que a criança nasce, não se preocupam em garantir um Estado que dê as mínimas condições de saúde e educação para essas crianças, não se preocupam em defender as crianças dos grupos de extermínio. Quem mata as crianças no Brasil? Quem mata os adolescentes no Brasil? São os grupos de extermínio. Aí esses são defensores, são homens de bem, defensores da sociedade, massacrando as nossas crianças. Infelizmente, ainda temos outras formas de violência, não só da violência física, né? Hoje, no Rio de Janeiro, 32 mil crianças estão na fila de espera para ingressar em uma creche pública. Isso é ou não é violência contra as crianças? Deixar 32 mil crianças aguardando na fila para se inscrever na creche pública. A Defensoria Pública do Estado, esse ano, atendeu nos primeiros meses quase o dobro de pessoas à procura de creche e pré-escola do que no mesmo período do ano passado. Em todo o país, segundo o IBGE, 11,5% das nossas crianças de 8 e 9 anos ainda são analfabetas. E mais de 680 mil crianças não frequentam a escola. Eu acho que nós temos que defender, apoiar as crianças do nosso país
É claro, um clichê dizer que as crianças são o futuro, mas é um clichê porque é uma obviedade. Numa situação em que nós vemos a violência contra as crianças crescer, o número de crianças sem creche aumentar, no momento que nós vemos, né, aumentar o descaso do Estado em todos os níveis do nosso país com a educação pública, nós não podemos esperar que o futuro do Brasil vá melhorar. Nós precisamos defender hoje a infância brasileira dos seus verdadeiros inimigos, que são aqueles que defendem o Estado mínimo, são aqueles que defendem que não haja educação sexual nas escolas, são aqueles que defendem que as crianças vítimas de suas famílias não possam contar com o apoio de seus professores para os orientar, inclusive para saberem identificar quando o papai, a mamãe, o titio estiver cometendo abuso dentro de casa. Se a família é abusadora e o colégio não ensinar essa criança a se defender do abuso, quem vai ensinar essas crianças a se defenderem do abuso? Feliz Dia das Crianças. A mesa da ciência do recebimento do seguinte requerimento. Requerimento sem número do vereador Eliseu Kessler. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a inclusão na pauta da ordem do dia, em regime de urgência, do projeto de decreto legislativo número 284 de 2015, de minha autoria, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro a Martinho Lutero Simbrano. A matéria será submetida à apreciação do plenário na fase do prolongamento do expediente. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Marcelo Ará, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente. Hoje aqui no plenário da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, venho dar uma grande notícia aos cariocas. Desde o começo do ano, venho conversando com o prefeito Marcelo Crivella e com o coronel Amêndola, secretário de Ordem Pública, explicando a necessidade do Poder Executivo Municipal apoiar o governo do Estado no combate à criminalidade. É de extrema importância, na minha opinião, a Prefeitura também abraçar essa causa, levando em conta principalmente a lamentável situação que o governo do Estado se encontra. Tanto o prefeito quanto o coronel Amêndola, que é um grande agente público na história da Polícia Militar, se convenceram e estão super entusiasmados com a ideia da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro também entrar nessa luta. Por isso, apresentei ontem, aqui na mesa da Câmara Municipal, uma indicação parlamentar, solicitando com extrema urgência um projeto de segurança. Um projeto de segurança elaborado e financiado pela nossa Prefeitura, podendo também contar com o apoio da iniciativa privada. Essa indicação parlamentar é de número 2870 de 2017 e foi publicada hoje no Diário Oficial. O principal objetivo desse projeto é proteger o carioca da violência urbana e dos furtos que vem acontecendo em inúmeras localidades da nossa cidade. Esse projeto também visa ressuscitar o turismo aqui no Rio de Janeiro, indiscutivelmente abalado pela criminalidade. Enxergo que o turismo é sinônimo de geração de emprego e também é o caminho para o Rio sair da crise. Em minha indicação parlamentar, solicito ao Poder Executivo Municipal que comece o projeto pelo bairro de Copacabana e, posteriormente, se expanda para outros bairros.
Vereador César Maia, sugeri que o projeto começasse pelo bairro de Copacabana, por ser o cartão postal da nossa cidade e por representar a nossa cidade no país e no mundo, por ser o bairro mais povoado aqui no Rio de Janeiro, povoado, no caso, pessoas por metro quadrado, e o terceiro em índices populacionais, e um dos maiores em índices de criminalidade. Principalmente também solicito começar pelo bairro de Copacabana, esse projeto elaborado pelo Poder Público Municipal, por ser o bairro no nosso país com o maior número de idosos. São mais de 80 mil cariocas na faixa da melhor idade, 60% do número de pessoas do bairro. Sugiro que o nome do projeto, meu querido líder de governo, seja Rio Mais Seguro. No caso, começando por Copa Mais Seguro. Convido através da Câmara, convido através da TV Câmara, a todos que estão nos assistindo, em suas residências, a darem sugestões para a elaboração do projeto. Estarei fazendo aqui no Palácio Pedro Ernesto, aqui no plenário Teotônio Vilela, dia 20 de outubro. É sem ser essa sexta outra, uma audiência pública para colhermos sugestões na elaboração desse projeto. Todos os cariocas estão convidados, moradores de Copacabana, moradores da Zona Sul, moradores de todos os cantos do Rio, onde juntos vamos colocar essa missão em prática, vamos dar esse presente ao Rio de Janeiro. A nossa meta é proteger o carioca, devolver a tranquilidade ao carioca e alavancar o turismo. Obrigado, presidente. Até dia 20, onde espero a todos na audiência pública para debatermos esse assunto e presentearmos a nossa cidade com esse projeto. Nossa cidade está pedindo e merece um presente como esse, se Deus quiser, começando ainda no final desse ano. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Júnior da Lucinha, que dispõe de 10 minutos. Não estando presente, o próximo orador inscrito é o senhor vereador Tony de Paula, que dispõe de 10 minutos. Senhora presidente vereadora Tânia Bastos, senhores e senhoras vereadoras, amigos que nos assistem pela TV Câmara. Senhora presidente, uma notícia vinculada pela Folha de São Paulo no dia de hoje me chamou a atenção e me inspirou a estar aqui nesta tribuna. A Folha fez uma matéria sobre mais uma amostra de arte sexual que vai ter em algum lugar, e a Folha diz que, mais uma vez, essa amostra pode ser vítima da onda de puritanismo que invadiu o mundo. Eu vou pegar apenas uma parte do que a Folha diz. Ela diz o seguinte: é como se, na total ausência de assuntos mais urgentes no horizonte, a iminência de uma guerra nuclear com a Coreia do Norte, a crise dos refugiados, as catástrofes climáticas que se avolumam, o mundo de repente se tornasse um reduto de puritanismo avesso às artes. Na verdade, esta alegação que a Folha faz, de que nós estamos tocando em um assunto menor, de menor importância, devido a tantas gravidades que andam pelo mundo, é isso que alega alguns setores da sociedade para reduzir o discurso em defesa dos valores e da ética social. Eu gostaria de dizer à Folha que não, o mundo não se tornou de repente um reduto
de puritanismo ou aversão às artes. Nós defendemos as artes, defendemos o direito que a arte tem de se expressar, de manter seu espírito provocador, irreverente e, acima de tudo, nos faça pensar enquanto sociedade. Esse é um papel importante da arte. Mas o mundo continua o mesmo. Talvez o que a Folha, a imprensa e boa parte da classe artística esteja assustados é que essa sociedade, muitas vezes com aparência de liberal, ela tem limites. Aliás, tudo deveria ter limites. O meu direito começa como quando termina o seu. Lembra? Esse é um princípio da boa convivência. Quando você faz tudo o que quer em nome de não sei o quê, seu desejo na verdade é que o mundo gire em torno do que você pensa, dos seus pensamentos e perversões. Aí alguém pergunta, mas o que é perversão? Bem, definir isso para um relativista não é fácil, pois para quem não acredita em verdades absolutas ou em princípios, definir perversão é muito difícil. Mas qualquer dúvida, pergunte ao povo. Não faça essa pergunta difícil, o que é perversão, aos intelectualizados ou aos que pensam serem a régua da sociedade. Pergunta para a dona de casa, para o chefe de família, para o pai, para a mãe, para o vovô, para a vovó, o que é perversão? Bem, mas se quiserem um dado científico sobre perversão, passarei a ler um artigo do site mundopsicólogos.com, um estudo psicológico sobre perversão. Olha o que diz: a perversão é um desvio de comportamento apontado pela psicanálise como um dos tripés das psicopatologias, juntamente com a neurose e a psicose. Popularmente o termo é utilizado para indicar uma espécie de depravação sexual, mas os especialistas trabalham num campo muito mais amplo. Preste atenção, diz o texto: a perversão estrutura-se sobre uma vontade de transgredir a ordem natural das coisas, ou seja, existe ordem natural das coisas, de acordo com esse artigo de psicólogos, de perturbar a norma social. Seria assim um fenômeno sexual, mas também social, físico, político, estrutural. Neste artigo tratamos de definir a doença e seus sintomas. Perversão é doença. Conceitualizando a perversão, a pessoa perversa que tem perversão busca o prazer continuadamente, tanto em seus comportamentos como em suas fantasias. Normalmente esse desvio de comportamento começa a se estruturar ainda na infância, se desenvolvendo na fase adulta. O diagnóstico de perversão é complexo, diz o artigo, sendo necessário considerar os sintomas, mas também a experiência do paciente. Conceitualmente, pode ser dividida em dois grupos: perversão social e perversão sexual. Além disso, segundo o seu comportamento, o paciente poderá se encaixar em um desses três tipos. Primeiro, exagero ou diminuição de algo. A pessoa estereotipa comportamentos que passam a ser não só desejados, mas necessários para que haja o prazer. O exemplo, preste atenção no artigo, o exemplo seria o uso de objetos e acessórios numa relação sexual, como vestir-se de sexo oposto. O homem se veste de mulher e a mulher se veste de homem, diz o artigo. O perverso ou pervertido não faz de forma eventual, como parte de uma fantasia, mas depende dele de forma incondicional e com exagero, inversão e dissociação. A pessoa nega a forma estabelecida e toma um atalho na hora de viver sua vida. É marcantemente a ideia de desvio, e essa negação da norma social é a estratégia escolhida pelo paciente para reafirmar sua força.
em seu compromisso de transgredir, perverter a norma, afirmando ou negando um conjunto de costumes. Bem, mas quais são os sintomas da perversão? O artigo continua: os sintomas podem variar de acordo com o paciente, obviamente, com o tipo de perversão. Normalmente a pessoa perversa ou pervertida é manipuladora, impulsiva, sedutora e se sente superior. Bem, o texto ainda é longo. Agora, artistas, e eu vou denominá-los de pervertido de acordo com o texto, artistas pervertidos, revoltados com os limites da sociedade, encabeçados pelo cantor Caetano Veloso, se levantam contra aquilo que eles denominaram de onda conservadora. Bem, já que falamos de perversão, eu fiquei estarrecido, senhora presidente, com uma publicação da Folha de São Paulo, onde a atriz e produtora Paula Lavinha confirmou à Folha de São Paulo, já há algum tempo atrás, a entrevista que ela deu à Playboy. Bem, Paula Lavinha diz que ela teve relação com Caetano Veloso na sua festa de aniversário de 40 anos. Ou seja, Caetano estava completando 40 anos de idade, quando entrou para um quartinho com Lavinha, que tinha 13 anos de idade. 13 anos de idade. E Caetano Veloso resolveu tomá-la como presente de aniversário. Bem, qual o nome disso, senhoras e senhores? Um homem de 40 anos de idade, na festa do seu aniversário, resolve ter de presente uma criança de 13 anos para uma relação sexual. Mas ele casou com ela. Então é só ter relação com uma criança e casar que está tudo certo? Bem, eu espero que Caetano Veloso tenha tido esse ato de pedofilia apenas uma única vez na vida, porque se relacionar com uma criança de 13 anos, sim, é pedofilia. Aí a gente percebe por que tem tanta gente que acha que uma criança tocar no homem pelado não traz nenhum problema para essa criança e não ajuda os pedófilos a deturparem a mente da criança de que ela pode tocar agora em qualquer homem pelado. É por isso, é por causa dessa mente pervertida que acha que um artista pode colocar uma criança de pênis de fora em uma tela sobre uma rede com uma mulher embaixo e o pênis dessa criança introduzindo nesta mulher. Ou seja, isto não é a perversão. De que você pode chamar uma criança de criança viada, que isso também não é perversão. Aliás, criança viada e devassa. Feliz Dia das Crianças. Obrigada, vereador. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Renato Cinco, que dispõe de 10 minutos. Obrigado, senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Nós temos visto, aliás, exemplos aqui não faltam, nos últimos tempos, aumentar o tom de uma verborragia autoritária, conservadora, moralista, que se proclama, né, defensora da família, das crianças. E eu acho importante a gente tentar debater esse assunto com um pouco mais de contextualização. No século XVIII, quando a burguesia era uma classe revolucionária, enfrentava o antigo regime da sociedade feudal, daquela sociedade absolutamente hierarquizada, né, em que a pessoa, ela, em função do nascimento, ela já nascia nobre ou plebeia, né, e tinha privilégios ou obrigações semelhantes à escravidão, né? A servidão medieval não era exatamente a escravidão, porque o servo não podia ser vendido como mercadoria, né? Mas ele estava submetido, né, ao mandonismo do senhor feudal de maneira absoluta. A burguesia criou princípios
que até hoje, mesmo aqueles que lutam contra a burguesia, defendem, né? Outros não. Mas criou princípios, fez a sociedade avançar, fez a humanidade avançar, especialmente quando proclamou que todos somos iguais por natureza, que todos nascemos livres, que todos nascemos com os mesmos direitos. A burguesia, na sua fase histórica revolucionária, criou o Estado constitucional, criou o Estado laico, a separação entre a religião e o Estado. E desde então, há pensamentos conservadores, pensamentos que são pré-iluministas, pré-burguesia, que persistem. Racistas, por exemplo. Racistas discordam do princípio da igualdade por natureza. O que foi o nazismo na Alemanha do que a negação total, né, da humanidade de uma série de grupos étnicos diferentes do alemão, judeus, ciganos e outros grupos étnicos que foram massacrados pelo nazismo, né? Religiosos radicais são contra o Estado laico. Alguns admitem. Aqui no Brasil, um dos movimentos evangélicos, eu me falho o nome agora, ele assume claramente a bandeira Bíblia sim, Constituição não. Tem cartazes espalhados pelo país, tem páginas na internet defendendo a Bíblia como a lei suprema no nosso país, e não a Constituição, né? Pessoas que acham, né, que homens e mulheres não devem ser livres, né, não devem ter liberdade, devem ter o seu comportamento moral, sexual, né, controlado pelo Estado, é até bastante comum. Basta ver a popularidade da ideia de que o Estado tem o direito de decidir se o indivíduo pode ou não usar drogas, né? Isso é a sobrevivência, né, desse pensamento que nega a liberdade, a autonomia aos indivíduos. Bom, a questão é que depois que a burguesia deixou de ser classe revolucionária e passou a ser classe conservadora, ou seja, depois que ela conseguiu, né, instituir o sistema capitalista como hegemônico em todo o planeta, não é? A burguesia frequentemente rasga os seus princípios que fundaram o chamado Estado burguês. Quando que a burguesia faz isso? Quando ela precisa da violência para manter o seu controle. Quando ela precisa rasgar as suas próprias regras para poder oprimir, para poder massacrar, ou para poder explorar mais. São vários exemplos. Karl Marx escreveu sobre isso ainda no século XIX, no livro O 18 Brumário de Luiz Bonaparte, quando ele mostra a burguesia francesa apoiando um golpe de Estado que negava os princípios fundamentais do Estado burguês francês em nome da sobrevivência da burguesia enquanto grupo econômico hegemônico. Foi assim na história. O fascismo, o nazismo, eles também se explicam dessa maneira. A crise produzida, né, no início do século XX pelo liberalismo, as guerras interimperialistas levaram ao crescimento de movimentos de trabalhadores e de trabalhadoras que ameaçavam a ordem burguesa, Europa fora. A vitória da Revolução Bolchevique de 1917, que, aliás, completa 100 anos esse ano, abriu os cofres da burguesia internacional para os partidos fascistas. Mussolini era contratado para ir com seu bando de capangas reprimir greve, reprimir manifestação. Mussolini cresceu oferecendo à burguesia italiana músculos para reprimir os movimentos dos trabalhadores italianos. A mesmíssima coisa com Hitler na Alemanha.
Inclusive, eu acho muito engraçado, né, quando se discute não, né? Quando algumas pessoas tentam levantar o debate se o nazismo era de direita ou era de esquerda, né? Bom, em primeiro lugar, o nazismo era de direita porque ele era pré-iluminista, né? Ele fazia parte desse tipo de pensamento que negava os avanços que a burguesia trouxe para a humanidade no século XVIII. Queria retroceder a antes, né, das revoluções burguesas, negando a igualdade entre as pessoas, etc. Então, ele é não só de direita, como de extrema direita, a direita dos liberais, a direita dos conservadores tradicionais. Agora, o Hitler, ele não chegou ao poder na Alemanha, né, por obra e graça da qualidade das suas obras de arte. Basta pegar uma revista da burguesia brasileira, super interessante, né? Nazismo S.A. Aqui tem um dossiê mostrando os financiadores de Adolf Hitler para a sua ascensão ao poder. Coca-Cola, Nestlé, IBM, Warner, Bayer, Ford, General Motors. Tudo registrado, né? O sistema, os números tatuados nos braços dos judeus no campo de concentração, era tecnologia IBM. A IBM, e ela não só organizou a tecnologia, ela estava lá, nos campos de concentração, executando o controle. A IBM, durante anos, disse que isso foi um contrato entre a IBM alemã e o Partido Nazista. Mas hoje os documentos já são públicos. Foi um contrato assinado pelo presidente mundial da IBM com o Partido Nazista. Hoje, o que acontece no Brasil é que a burguesia brasileira tem como projeto o maior ataque aos direitos dos trabalhadores da nossa história. O maior ataque ao direito dos trabalhadores da nossa história. Retroceder a antes da era Vargas, com a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, lei das terceirizações. E é evidente que pedir mais sacrifício ao povo brasileiro, o povo que já vive no limite, significa estar disposto a levar ao fechamento do regime, ao fechamento. Esse plano da burguesia, se precisar vir acompanhado, né, de um endurecimento do regime, eu não falo de golpe militar, eu falo de endurecimento de um regime com fachada de democracia. Eleições formais, como na Turquia, como na Rússia, como em vários países hoje do mundo, que tem uma fachada democrática e um autoritarismo implacável na sua base. Então, hoje, por que o fundamentalismo religioso, por que os viúvos da ditadura militar, por que a nova direita reacionária estão ganhando espaço no nosso país? Porque eles são os fascistas de plantão. Quem é que está na nossa sociedade hoje disposto a rasgar os princípios da Revolução Francesa, da Revolução Americana, em nome de ampliar a opressão e a exploração do nosso povo? São os viúvos da ditadura e o fundamentalismo religioso, que até há pouco tempo atrás estavam lá, casados no PSC, na aliança Bolsonaro-Malafaia. Agora estão brigados, mas não estão brigados de verdade. E hoje nós temos uma terceira vertente, uma novidade, algo novo que surge, que são políticos que defendem o liberalismo econômico, mas são altamente reacionários no que diz respeito às liberdades individuais, aos direitos democráticos, né? É um terceiro ator novo surgindo aí, se oferecendo de bate-pau para rasgar os princípios das revoluções burguesas do século XVIII e sujar as mãos de sangue para cumprir esse programa maldito da burguesia brasileira que o Michel Temer, o vampirão, chamou de ponte para o futuro, né? Não é à toa que o clima mudou nessa Câmara Municipal, porque
setores da classe dominante brasileira querem que mudem, porque não estão preocupados com a democracia, estão preocupados com as reformas, que não reformam nada, né? O próximo orador inscrito é o senhor vereador Alexandre Esquerdo, que dispõe de 10 minutos. Obrigado, senhora presidenta, senhoras e senhores vereadores. O que me traz aqui mais uma vez essa tribuna é mais um vídeo publicado pelo nobre vereador Fernando William, que eu tenho chamado de vereador Galinha, que é o que vem trazendo debates rasos. Eu queria até entender essa raiva, essa indignação, de onde vem. Eu não sei se isso é platônico, se Freud pode explicar, se a psiquiatria pode explicar, com o pastor Silas ou se é com a minha pessoa. Mas deixa eu lhe trazer algumas informações, vereador Fernando William. Vossa Excelência disse aqui, pastor Silas é um homem que anda com 12 milicianos. Vossa Excelência falou ontem aqui. Ele não anda com 12 milicianos. Ele anda com 6 seguranças, todos do BOP, com carteira assinada pela sua empresa. Então, há de se ter um cuidado de chamar um policial de elite de miliciano. Há de se ter um cuidado. Pastor Silas anda de carro blindado, de segurança, porque talvez ele seja um dos homens mais ameaçados desse país, pelo seu posicionamento, pela sua defesa. E ele, constantemente, ele é ameaçado de morte. E qual é o ser humano que não é ameaçado de morte e não vai preservar a sua vida? Me diz qual é. E que tenha condições de fazê-lo. Aí Vossa Excelência vem rasteiro, dizendo, imagine Jesus, olha que discurso baixo. Imagine Jesus se precisasse de 1000 jeguinhos, se Jesus precisasse de segurança, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, pastor Silas, ele anda de segurança porque ele é constantemente ameaçado de morte, de violência, pelo seu posicionamento, só por isso, não é nem um luxo, porque é um direito dele defender a sua vida e a vida da sua família. E que mal tem isso? Ele paga com seu dinheiro. Qual é o problema disso? Pastor Silas tem um avião para sua locomoção, porque ele está há 30 anos pregando o evangelho no Brasil e fora do país, um avião que não é seu, é da sua associação. Pastor Silas é há 7 anos pastor da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, porque a única coisa que você acertou ontem foi que ele sucedeu o pastor Zé Santos. Há 7 anos o pastor Silas abriu mão do seu salário, e ele é digno do seu salário, porque todo trabalhador é digno do seu salário, e ele abriu mão do seu salário como pastor da igreja. Pastor Silas é o maior vendedor de livros no Brasil. Se Paulo Coelho pode vender livro, por que pastor Silas não pode vender livros? Ele tem uma editora, então ele não depende do dinheiro da igreja, e ele abriu mão do seu salário. Então, o senhor vem aqui com falácias, sem ter conhecimento de causa, com rancor, como eu falei, que destilando um veneno, sem ter conhecimento de causas, nenhuma. Aí Vossa Excelência vem fazer acusações aqui, levianas. E aí, a gente ouve tantos discursos aqui, interessantes, e aí você vem e coloca um vídeo aqui, editado, porque quando o pastor Silas falou sobre tomar uma atitude
Porque o senhor editou um vídeo. E o que é pior, botou a imagem do pastor Silas com um revólver na mão. E escreveu matar. Lhe cabe um processo. Porque até então eu acho que não cabia um processo, porque, sinceramente, o senhor pastor Silas não representa nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Aquela historinha que a gente ouve desde criança, o que vem de baixo não atinge, é o que o senhor representa para o pastor Silas. Mas quando o senhor edita um vídeo de uma fala dele, com uma imagem, ele com um revólver escrito matar, o senhor está sendo leviano e criminoso. Leviano e criminoso. Aí sim, lhe vale um processo. Então eu vou lhe explicar o contexto daquele vídeo. Pastor Valdemiro tomou-lhe uma facada no púlpito da igreja. Pastor Silas, por ameaças, ele anda com segurança, inclusive na igreja. E ele disse, é uma verdade, qualquer um que tentar contra a vida dele, qualquer um que tentar contra a vida dele, vai se ver com 6 seguranças armados do BOPE. Vai. Ou alguém vai pagar para ver? Ou alguém vai dizer para um assassino em potencial, vai chegar com uma florzinha para ele? Ou alguém vai dizer palavra de amor e vai soltar uma pombinha? Quem tentar contra a vida do pastor Silas com segurança, vai tombar, quer no púlpito, quer em qualquer lugar. Sabe qual é o problema? As pessoas acham que o evangélico ou o pastor é idiota. É um otário, como Vossa Excelência disse aqui. O senhor está muito equivocado. É porque é um pastor, é um bonzinho, é um pobre coitado. O senhor veio dar um exemplo de Pedro, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o contexto aqui. Se eu for dar exemplo de Pedro aqui, por favor, traz uma água aqui, por favor. Não tem nada a ver no contexto. Como sou um tolo. E aí, em relação a teologia, que o senhor diz que eu conheço alguma coisa, o senhor não conhece nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Eu vou deixar um texto aqui, de Mateus, capítulo 7, verso 6. Já que o senhor conhece a Bíblia, Jesus dizendo aos discípulos, eu vou até beber uma água. Jesus dizendo aos discípulos, orientando os discípulos, o seguinte: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Jesus estava dizendo para os discípulos, olha, preguem o evangelho para todas as pessoas. Falem da salvação para todas as pessoas. Mas existe um grupo de pessoas que vocês vão pregar, que vocês vão ensinar, mas que não vai valer a pena perder tanto tempo. E Jesus os compara, esse tipo de pessoa, a cães e porcos. São pessoas que não querem entender, que não querem compreender, que perseguem, que não toleram, que são preconceituosos. E quando Vossa Excelência sobe aqui para acusar a liderança, sem saber, sem ter conhecimento de causa, Vossa Excelência se compara a esses aqui. Lamentavelmente. Então não adianta eu ficar discutindo aqui com o senhor sobre oferta, sobre dízimo. O que você entende disso?
aquilo que eu falei ontem aqui, a única coisa que você entende de oferta e dízimo é quando você vai lá pedir o voto. Você foi várias vezes, vereador Fernando William, diversas vezes. Na minha, não. Não, na minha igreja, não. Óbvio que não. Vereador, para igreja, concluir, não. por favor. Nunca será. Não, na minha igreja, não. E as que o senhor ainda for, vão saber quem o senhor é. Vão saber o hipócrita que o senhor é. Porque o senhor é o vereador camaleão. Sabe aquele vereador camaleão? O senhor vai na igreja evangélica, pede voto. O senhor vai na igreja católica, pede voto. O senhor vai na Umbanda, pede voto. O senhor faz isso nas eleições. Para concluir, O vereador. problema é seu. Então eu não vou discutir mais aqui sobre questão de teologia com Vossa Excelência. Eu lhe dei aqui um parecer sobre a vida do pastor Silas. E quero dizer ao senhor, se o senhor, como o senhor falou aqui, vamos discutir rasteiro? Vamos discutir rasteiro. Vamos discutir num nível médio? Vamos discutir em qualquer nível. Qualquer nível, vereador Fernando William. Agora eu gostaria de entender essa raiva que Vossa Excelência tem. Vereador, Essa o tempo do indignação. senhor Sinceramente. já expirou, por favor. Sinceramente. Volto a reafirmar. Para encerrar, senhora presidente, para encerrar. O senhor com uma história, vereador Fernando William, com sinceridade, falo com o coração aberto, o senhor com uma história que o senhor tem, o senhor disse aqui ontem no plenário, eu estou em final de carreira, não sei se eu vou vir para a reeleição. A Bíblia diz, o melhor é o fim das coisas. Vereador, não cabe mais. Encerra bem, vereador Fernando William, o senhor pode somar muito, para muitos vereadores, inclusive a mim. Vereador, vou precisar cortar Que mediante a o sua fala, microfone de sou um Vossa novato. Excelência. Agora, o senhor pode somar, o senhor pode terminar bem a sua carreira, mas do jeito que está. Vereador, Com todo respeito, vereador. por favor. Com todo respeito. Obrigado, senhora presidente. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa a segunda parte. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Fernando William, que dispõe de 20 minutos. Bom, vamos lá, então. Eu hoje comecei o debate tratando de uma questão nacional, falando da dívida pública nacional, né, da forma que eu entendo que ela deva ser tratada, com que agentes, né, e disse que nesse contexto, né, nesse cenário nacional, existem diversas questões que precisam ser discutidas. Uma delas, entre elas, né, a teologia da prosperidade, da qual eu discordo, ainda que eu respeite, né, aqueles que concordam. Não tem nada contra. Aliás, assim, se eu acho que eu tenho raiva do pastor Malafaia, nada contra, nada absolutamente contra. Por acaso, né, assim, a teologia da prosperidade, ela é muito marcada na trajetória de vida do pastor Malafaia, mas, por exemplo, o pastor Valdomiro Santos, eu vou dizer uma coisa que o senhor nem sabe, meu pai é evangélico e é da Igreja Mundial do Reino de Deus, do pastor Valdomiro, poder de Deus. Então, e essa crítica que eu faço, né, ao pastor Malafaia, pela sua conduta, eu faço ao meu pai, dizendo, meu pai, né, não, eu discordo disso, o senhor está se deixando conduzir por algo que eu discordo. Poderia citar outros, vários outros, né, que seguem a mesma linha e da qual eu discordo. Numa boa, eu penso que isso leva as pessoas a crerem, por exemplo, né, política e ideologicamente, né, que a solução dos problemas do ser humano, na sua essência, né, está na prosperidade capital, material, né? Eu acredito que a prosperidade do ser humano, né, ela está no seu crescimento espiritual, no seu crescimento, né, como ser humano, na sua capacidade de promover o bem, na sua capacidade de respeitar o próximo, de respeitar as adversidades, né? Então, eu tenho uma visão, né, cristã que não é compatível com a visão da teologia da prosperidade. Na verdade, eu mostrei 2 vídeos do pastor Malafaia, mas para
para mostrar que... Né, eu disse que ia mostrar 3 vídeos. O terceiro vai ser sobre um outro. Vou pegar um outro qualquer no YouTube. Na verdade, o que sai ali é o que está no YouTube. Né? E até, eu digo o seguinte, o que está no YouTube muitas vezes é uma montagem. As pessoas, o senhor pode chegar aqui e dizer que aquilo ali é uma montagem, o pastor não falou aquilo. Né? É um direito. Né? Não, aquilo ali ele falou. Né? Inclusive assim, tem um outro texto, se o senhor quiser, também consta no YouTube, que tem a fala inteira. Eu coloquei um trecho porque o tempo aqui não permite que seja a fala inteira. Né? Então, eu coloquei um texto, por acaso inicia, não que eu acho absolutamente desrespeitoso e não concordo, com o pastor com a arma na mão. Aquilo é o tipo da coisa rasteira que não se deve fazer. Não acho que o pastor seja um assassino. Acho, sinceramente, que um pregador, né, de Cristo, né, primeiro, ele não deve fazer aquilo que nós vimos ontem, dizer para uma pessoa desempregada, por exemplo, que ele deve pedir emprestado, né, e dar 30% do que pediu emprestado para ter prosperidade. No meu conceito, pode ser que eu esteja errado. Nós estamos diante de várias pessoas aqui que pensam. No meu conceito, sinceramente, né, você dizer para um desempregado, olha, você está desempregado, mas você quer uma casa. Né, busque uma forma de conseguir recursos, emprestado que seja, destine 30% para a igreja e o senhor vai conseguir a sua casa. Né? Se o senhor, por exemplo, paga aluguel, o senhor vai conseguir transformar esse recurso no pagamento de uma mensalidade, vai ter sua casa daqui a algum tempo. Né? Essa teoria é uma teoria da qual eu discordo da teoria. Eu não tenho nenhuma raiva, né, do pastor, nenhuma raiva do senhor. Às vezes até a gente se aborrece, briga e tal, mas né, eu acho que, sinceramente, eu acho que o verdadeiro cristão, né, esse tipo de sentimento, ele passa ao largo. Né? O essencial é a discordância de uma teoria da qual eu tenho profunda discordância. E é uma teoria que acumula capital e, como resultado desse capital acumulado, já que o senhor quer colocar o debate no nível mais elevado, acumula capital, com esse capital, né, traduz esse capital em política, né, e traduz esse capital político numa política da qual eu discordo. Né? Discordo não integralmente, mas discordo em muitos aspectos. Né? Por exemplo, eu discordo que o senhor vem aqui, quase todas as vezes que vem, para tratar de temas relacionados, por exemplo, a discordâncias culturais. Vou pegar, por exemplo, dados concretos, já que o senhor, né, gosta de elevar o nível, então vamos elevar o nível. Né? Michelangelo, né, há séculos, né, 600 anos, provavelmente, atrás, né, quando construía suas obras, uma das obras você deve conhecer, né, que é Davi, é um homem pelado, que fica na praça central de Roma, onde passam crianças para lá e para cá. Quando eu estive lá, aliás, a única crítica que eu ouvi àquela imagem, e tinha crianças no ambiente, foi das mulheres que consideraram o pênis de Davi pequeno. Né? As crianças passavam ao largo. Né? E as mulheres, aquilo não influenciava em absolutamente nada. Se a gente pega obras de Edgar Allan Poe, por exemplo, né, que é um autor americano, né, de Baudelaire, né, que, por exemplo, defende o ópio, a utilização do ópio. Né, se a gente pega obras, enfim, diversos autores nacionais, né, que pintam nu, né, obras de surrealistas, do dadaísmo e por aí afora, que pintam nu, você pode não concordar, discordar. Eu, pessoalmente, não tenho nenhuma tendência, entendeu, cultural, de, né, gastar meu tempo, que não é, né, tão disponível, para ver, por exemplo, um artista que faz uma performance pelado, num ambiente fechado. Não irei lá, não acho que isso contribui em nada com qualquer coisa. Mas ele, como ser humano, acha que aquilo leva as pessoas a pensarem, a refletirem sobre a nudez, etc. Então, é um direito dele como ser humano. Né? E a mãe, que eu também não faria com meu filho, pegou o seu filho, levou na amostra e a criança foi lá e passou a mão na perna, né? Demonstrando a pureza da criança e que leva, né, eu me lembro, quando chegou
o Bolsonaro lá no Pará agora, ele que se converteu ao Evangelho recentemente, e foi ao Sírio, o Bolsonaro se converteu pelas mãos do pastor. Foi batizado. Eu tenho confusões. Eu pensei que batizado era uma conversão. Geralmente é, mas ele não se converteu. Bom, eu vi ele lá sendo batizado no Rio Jordão. Eu até fiquei achando que, né, enfim, ele tinha se convertido. Mas foi batizado no Rio Jordão. Né, essas malandragens políticas que eu pensei que o Bolsonaro não chegasse a tanto, mas chega. Pois bem, levado pelas mãos do pastor Everaldo. Vocês conhecem o pastor Everaldo? Eu conheço. Aliás, convivi com ele no governo do Garotinho. Se um dia quiser, discutimos o governo do Garotinho aqui também. E não é meu mentor, não. Mas eu trabalhei no governo do Garotinho, posso discutir. Né? Discutir tudo o que for necessário. No baixo e no alto. Mas o pastor Everaldo era um nada. Né? Até do ponto de vista... Ele participou do governo, se transformou, botou o irmão na agência reguladora de seguros, passou a ser uma potência, né, como dono de uma empresa de seguro, nessa teologia da prosperidade, virou presidente de um partido, ao qual o senhor Bolsonaro, inclusive, ficou vinculado durante um período, agora parece que já brigou também. Né, e, se um dia quiser, eu detalho, né, fatos observados da conduta do presidente do seu partido, que, na minha modesta opinião, é um pervertido. Já que o senhor falou de perversão, por exemplo, quando o senhor fala de perversão, esse é um tema que não vai dar para discutir hoje, mas eu faço questão de tratar, porque esse eu entendo melhor do que a teologia. Esse é um tema que diz respeito à ciência, eu sou por excelência um cientista, respeito a metafísica, mas não sou um metafísico. Então, eu tenho, mas isso que o senhor traz em relação à perversão, a discussão científica sobre esse tema, esse eu adoraria ter. E acho, sinceramente, que um indivíduo que, ao discutir com uma mulher que diverge dele, diz que não a estupraria porque ela é feia ou que não merece, bom, se merecesse ele podia estuprar, é isso? Né? Eu penso que esse cidadão se comporta pervertidamente, ou não. Meu querido amigo, vereador João, o senhor que é médico, alguém que diz que não estupra uma mulher porque ela é feia, qual é a sua opinião a respeito? Né? Não, pode ser que seja, eu não sou, sabe, eu não sou um alienado político como muita gente, não. Da mesma forma, por exemplo, que eu acho pervertido um cidadão que na Hebraica aqui do Rio de Janeiro, ele chega, aliás, na Hebraica, onde os judeus passaram por tantos e tantos problemas, né, relacionados à perversão, e ele diz que nos diversos quilombos que ele visitou no país, porque o governo do PT financiou, né, a estruturação dos quilombos, etc. e tal, gastando mixaria, né, menos de 100 milhões, num rombo de 183 bilhões, ele não havia encontrado em nenhum desses quilombos nenhum negro com menos de 7 arrobas, e que já não serviam nem mais para procriar. Alguém que se dirige, né, a um homem negro, dizendo que ele tem que ser pesado em arrobas, né, e que não serve nem para procriar, né, isso é ou não uma perversão? É? Bom, então nós concordamos, pelo menos nesse aspecto, tá vendo? A gente conversando, a gente vai concordando, né? Poderia ir além, ele dizer que preferia a ter um filho gay, tê-lo morto, nascido morto. Bom, aqui todo mundo debate-se contra o aborto, debate-se contra, né, enfim, a vida, né, ela nasce na concepção, né, assim, o pensamento teológico, o pensamento que marca, né, a Igreja Católica, as igrejas evangélicas, etc. e tal. Uma pessoa diz que prefere um filho morto, né, a um filho gay. O senhor concorda que isso é um pensamento pervertido, não?
Ele diz que prefere um filho morto a um filho gay. Hã? Discorda? Então, tá vendo como é que nós concordamos com muita coisa? Então, porque eu também... Não estou... Eu estou falando que quando a gente conversa, dialoga de uma forma, né, elevada, no nível das águias, a gente vai encontrar muitas concordâncias. Né? Não no nível das águias, no sentido daquela que, né, olha de cima para comer os de baixo. No nível das águias, porque enxergam, né, a planície da forma mais ampla. Então, o que eu pretendo é dialogar, né, sobre... Eu falei que, assim, quando terminar a questão da teologia, né, da prosperidade, que eu tenho uma discordância política, eu vou tratar, por exemplo, de outros temas, como, por exemplo, a questão de uma teoria muito em voga, que é a teoria da autoajuda. Né? Aliás, eu cito logo um exemplo. Né? Hoje existe um modelo de conduzir as pessoas, como se as pessoas fossem, por exemplo, tivessem que acreditar que se pularem do 20º andar, chegando no 10º, né, pensando positivamente, elas chegarão no primeiro andar sãs e salvas. Né? A ciência, as pesquisas probabológicas, etc., demonstram que quando ela chegar no primeiro andar, ela vai se arrebentar toda, por melhor que seja o seu pensamento positivo. Então nós vamos discutir também essa questão, porque no fundo isso leva o indivíduo a achar o seguinte: se eu pensar positivo, eu vou ser rico; se eu pensar positivo, sendo rico, eu vou ser próspero, ele vai perdendo a sua essência humana. Ele vai deixando de acreditar o seguinte: ele pode ser simples, Meu pai, por exemplo, que é evangélico, ele decidiu morar numa casa do interior. Se o senhor conhecer a casa do meu pai, o senhor vai ver o que significa uma pessoa de Deus, que seguiu uma religião evangélica da qual eu discordo, mas é um homem de Deus, de uma pureza incrível. Exatamente, mas porque assim ele escolheu viver da forma mais simples do mundo. Talvez eu não tenha nem a grandeza dele, não conseguisse morar no lugar onde ele mora, mas assim, então eu faço essa diferença porque eu acho que isso tem conteúdo político. Como eu quero discutir posteriormente, também mostrando vídeos, a teoria, por exemplo, do empreendedorismo, né, que coloca, por exemplo, o jovem de uma comunidade pobre, o jovem de uma comunidade que não teve nenhuma oportunidade de escolaridade, de saúde, de família, de nada. Eu trabalhei na Maré muitos e muitos anos como médico. Aliás, trabalhei no Samora Machel, que o senhor conhece, que fica a 50 metros do Comando Vermelho e a 100 metros do 3º Comando. Né, que todos os dias trocam tiro, todos os dias. Né, que um mata o outro, arranca o coração, coisas bárbaras, né, indefensáveis de qualquer lógica. E as crianças convivem com aquela realidade e tal. Né, e, assim, então, existe uma teoria que diz o seguinte, que se o indivíduo, né, for acreditar que ele pode ser um empreendedor, utiliza-se até, né, não sei se é verdade ou não, o dono da Tramontina, que era um cidadão pobre, um cidadão, né, sem nenhuma formação, mas que conseguiu, um dia procurou um homem rico para lhe ajudar, o homem rico não lhe ajudou, né? Ele seguiu, começou a produzir parafuso, prego e virou dono da Tramontina. E o cidadão rico um dia o procura, né, dizendo: bom, eu quero uma ajuda sua. Ele diz: bom, se eu tivesse tido a ajuda que eu lhe pedi e o senhor não me negou, eu não teria chegado onde eu cheguei. Então se pega assim alguns exemplos, né, para se introduzir uma ideologia que eu considero distorcida, equivocada, desumana e, portanto, anticristã. Eu não sou o cristão religioso que muitos, né, se denominam, mas, sinceramente, eu acho que não existe no mundo ocidental figura, né, com a qual eu mais me identifico do que a figura de Cristo, naquilo que pude compreender, naquilo que pude aprender dos seus ensinamentos. Não sou, claro, um profundo conhecedor da Bíblia, enfim, né, eu sou médico, eu sou um cientista, né, eu segui caminhos diferentes. Respeito quem teve outros, respeito meu pai, que, né, tem uma outra. Então, assim, eu quero debater no mais alto nível sempre. Né? No mais alto nível, eu às vezes fico pensando o seguinte,
A teologia da prosperidade pode me demonstrar que eu estou errado em alguma coisa. Eu não me considero dono da verdade, ao contrário do que o senhor, né, tem dito aí. O senhor se considera dono da verdade, o senhor se considera... Né, não, ao contrário. Eu estou terminando, desculpe. Eu quero discutir num alto nível, discutir e tentar entender. Vereador, para concluir. Então, concluindo, né, eu vou debater todos os temas. E o senhor vai ver uma coisa para fechar. Eu vou começar a discutir temas que incomodam aqueles que se dizem de esquerda também. Né? Porque tem algumas moinhos de vento que são tratados aqui pela esquerda como se fossem, na verdade absoluta, que eu vou estar contestando. Na verdade, para finalizar, né, usando um termo filosófico, que não sei se o senhor conhece, Sócrates, que não escreveu nada, né, teve o seu pensamento traduzido nas cartas de Platão, né, ele tem Vereador, por favor. Duas frases interessantes. Uma que tudo que sei é que nada sei, né, que é uma frase inteligentíssima, talvez a mais inteligente de todas. E a segunda é o seguinte: eu me comportei como uma abelha na anca de uma égua, né, como se eu estivesse incomodando a égua para que a égua pudesse pensar. Então eu vou ser uma abelha ou uma galinha rastejante, ou seja lá o animal que o senhor entenda que eu deva ser, mas vou trazer alguns incômodos para que as pessoas pensem. Pensem, reflitam. O senhor mesmo pensa, será que eu tenho... Será que a ideologia que eu estou seguindo não pode ser contestada, não pode ser melhorada? O seu prazo... É isso. Eu quero trazer O seu tempo já contribuições. expirou. Muito obrigado. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento do vereador Eliseu Kessler. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a inclusão na pauta da ordem do dia, em regime de urgência, do projeto de decreto legislativo número 284 de 2016, de minha autoria, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro a Martinho Lutero Sembrano. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 374 de 2017, do vereador Chiquinho Brazão. Requer a mesa diretora, na forma regimental, que seja constituída a comissão especial com a finalidade de acompanhar, fiscalizar a cobrança de pedágio, o contrato de concessão e a administração da via expressa transolímpica, composta por 5 membros, com prazo até o término da primeira sessão legislativa da 10ª legislatura. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Em tramitação especial, em regime de urgência. Verificação de quórum. Verificação de quórum. Solicitada a verificação de quórum pelo vereador César Maia. Primeira bancada. 7 senhores vereadores. Segunda bancada. Nenhum senhor vereador. Terceira bancada. Nenhum senhor vereador. Quarta bancada. 3 senhores vereadores. Mesa 1. Presentes 11 senhores vereadores. Não há quórum para dar continuidade aos trabalhos. Antes de encerrar, a presidência convoca a sessão ordinária para terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.